Paz e graça seja com os irmãos em Cristo Jesus. Neste dia e pela graça de Deus, volto aos encontros do santo com a gloriosa palavra de Deus, a qual é espírito e vida para nossas almas. A mensagem que quero compartilhar com os amados tem por título: Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Usaremos duas escrituras como base. A primeira, Isaías, capítulo 14, versos de 4 a 20. A segunda escritura, Ezequiel, capítulo 28, versos de 12 a 19. Os irmãos confiram o texto à parte. Esta mensagem será uma mensagem de forma expositiva. Daremos introdução à mesma. Vamos falar sobre o orgulho que nasceu no coração de Lúcifer, o portador da luz. Você entenderá o que fez Lúcifer deixar de ser Lúcifer e se tornar Satanás, o diabo, o adversário e o acusador. Em Isaías, capítulo 14, verso 12, diz: Como caíste, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. A palavra debilitar é enfraquecer, tornar algo fraco, tomar o poder. E tu dizias em teu coração: eu subirei aos céus, e acima das estrelas de Deus estabelecerei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Importante agora, o verso 15. Contudo será lançado no mais profundo dos abismos, ou seja, o inferno. O verso 16 é de suma importância para compreender esta mensagem. Os que te virem te contemplarão e considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Isto é uma história antes da criação do homem. A Bíblia deixa claro que antes do homem existir, existiam reinos nesta terra, cidades megalíticas e magníficas, e havia governo, e que punha o mundo como um deserto, assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixavam eles soltos voltar para suas casas. Mas tu és lançado na tua sepultura, como um renovo abominável, com um vestido de mortos atravessado a espada, como um que desce ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Agora vamos para Ezequiel, capítulo 28, a partir do verso 12, o qual diz: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. É uma alusão. Deus está falando sobre o rei de Tiro para lembrar o querubim ungido, falando sobre Tiro, associado a Lúcifer. Chama-se, teologicamente falando, a lei da dupla
referência. Diz assim: diz o Senhor teu Deus, tu és o aferidor de medidas, cheio de sabedoria e formosura. Ele era bonito, extremamente lindo. A Bíblia diz que ele era perfeito, mais que bonito. Verso 13. Estava no Éden, jardim de Deus, e cobria-te com todas as pedras preciosas, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, apesar de que ouro não é pedra preciosa. Ouro é metal, é o engate, o que unia todas essas coisas, mas isso é tema para outra mensagem. Agora preste atenção nisso. A obra dos teus tambores e pífaros, quer dizer, a música que saía de dentro dele, ou seja, de dentro do corpo de Lúcifer. Olha o que o texto está nos dizendo. A obra dos teus tambores e pífaros estavam em ti no dia em que fostes criados. Foram criados para ti. Repetindo, a obra dos teus tambores e pífaros estava em ti no dia em que foste criado. Foram criados para ti. Agora dá uma pausa e olha para esse que vos fala. Essa é a base bíblica, dentre todas que eu encontro para dizer que ouvir músicas mundanas, além de pecado, é demoníaco. A Bíblia está dizendo de uma forma bem clara que Lúcifer foi criado. Mas antes dele ser criado, a música foi feita para ele. A obra dos teus tambores e pífaros estavam em ti. A música estava em ti no dia em que fostes criado, foram para ti preparados. Qual era a função de Lúcifer? Era invocar os espíritos quando Deus se assentasse ou assentava no trono, como está em Isaías 14, na banda do lado do norte, o trono da congregação. Lúcifer abria as asas e começava a invocar. E ele não invocava letras, ele invocava músicas. Eram músicas. Veja o que está dizendo aqui, música. Não está falando de letras, mas sim de músicas. Tem gente que fala assim, posso ouvir uma música bacana. A música tem um papel fundamental, invocar espíritos. A música de Deus, ela vai invocar espíritos que vêm de Deus. Se a música do diabo, vai invocar espíritos mal. Só tem dois tipos de músicas, a de Deus e a do diabo. O papel da música é invocação. O papel da música é invocação. E vocês entendem o que eu estou falando? Está aí na Bíblia. Está na Bíblia. Irmãos, demorou muito tempo para Deus me trazer essa revelação. Mas a partir do momento que me foi revelado, nunca mais
ouvir música que não é para a glória de Deus, ou música que não seja de conceito espiritual. Isso é tão verdade que tem música que você ouve, parece que ela te remete ao passado, te leva lá longe. Elas te levam e te lembram alguma coisa na alma, faz lembrar de momentos e de situações, porque a música ela tem um papel. Ela tem o papel de te introduzir. Ela faz o homem ser introspectivo. A música, ela faz você ser o seu ego. Porque a música é importante na adoração. Porque Deus está dentro de você. Ela faz você se encontrar com Deus dentro de você. Porque a música foi feita para invocação. Toda música é feita para invocar. Se ela não for invocar espírito que vem de Deus, ela vai invocar espíritos que vêm do diabo. Ela vai trazer um peso, uma melancolia, uma vontade de chorar, de pensar no passado, numa paixão, em uma paixonite aguda, alguma coisa, algum espírito. Ela vai trazer vontade de beber, vontade de fazer e acontecer. A música mexe com a introspecção das nossas almas. E você entende isso? No verso 14 diz: você era querubim ungido para proteger. Proteger o quê? Agora eu vou te explicar. Gênesis, capítulo 1, verso 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quantos céus tem? 3. O primeiro céu chama-se Aurânio. O segundo chama-se Mesorânio. O terceiro céu chama-se Eporânio. São 3 céus. E qual é o céu de Deus? O céu de Deus é o Eporânio, ou o céu inacessível da glória de Deus. Quais são as regiões celestiais? Mesorânio, ou céu cósmico, ou espaço cósmico. E o céu dos homens? O céu dos homens é o Aurânio, é o céu atmosférico, onde as nuvens navegam e os pássaros voam. Este é o céu atmosférico. A Bíblia diz em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Entretanto, já no verso 2 de Gênesis, capítulo 1, diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Elohim movia-se sobre a face das águas. Aleluia! Abra a Bíblia em Isaías, capítulo 45, no verso 18, o qual diz o seguinte: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia,
mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Isaías diz que Deus não criou nenhuma terra vazia, ou que Deus não criou a terra vazia, mas a fez para que fosse habitada. E agora? Que história é essa? Gênesis 1, 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Isaías 45, 18 diz que Deus não criou a terra vazia e que Deus não criou um caos. Agora eu vou te explicar, caso alguém não entendeu ou tenha alguma dúvida. Há um espaço, meus queridos, há um espaço de tempo entre Gênesis capítulo 1, versículo 1, para Gênesis capítulo 1, versículo 2. Existe um espaço de pelo menos milhões ou bilhões de anos. Ezequiel e Isaías nos fala que Lúcifer era um dominante e debilitava as nações. A terra era cheia de seres celestiais e anjos. Havia cidades, haviam reinos. A Bíblia nos revela que havia um lugar da banda do lado do norte. Lúcifer chamava todos os anjos. Haviam reis. Os príncipes anjos de Deus governavam as suas províncias e cidades. Isso antes de Gênesis 1, 2. Bom, continuo. Já estão com a cabeça coçando e eu ainda nem comecei. Nem comecei direito. Escute bem isso. Quando o portador da luz, quando Lúcifer estava na terra, ele era o segundo no comando. Querubim ungido. Ele governava tudo. Governava todas as coisas. Só que ele era um porta-voz. Ele tinha que se reportar. E ele reportava-se a Elohim, a Yahvé, ao eterno Criador, a Deus. Então, quando Deus vinha, lá estava Lúcifer, como lemos em Isaías, era protetor. E te pergunto, protetor de quê? Ele era protetor do Éden. Esse Éden que Isaías e que Ezequiel fala, é o Éden diferente. Diferente do Éden no qual Adão se encontrava. A Bíblia chama esse Éden, em Ezequiel, de Éden mineral. Por isso que a Bíblia diz, sobre as pedras afogueadas andava. A terra era um reino, um planeta mineral, a terra perfeita, como Isaías e Ezequiel falaram. Essa terra era linda, era habitada por seres tremendos e lindos. Hoje a gente os chama de anjos. A Bíblia os chama de varões, homens celestiais ou homens celestes. Esses seres tinham a função de habitar a terra. Havia cidades, e tem mais. Havia comércios. Sim, havia comércio.
Agora pergunto, quem nunca ouviu isso? Ou quem está ouvindo pela primeira vez só agora? Vai lá em Ezequiel. Quem nunca ouviu isso? Ezequiel 28, a partir do verso 15, está falando de que Lúcifer era perfeito. E perfeito era em todos os seus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, ou seja, iniquidade nele. E no verso 16, na multidão dos teus comércios se encheu o teu interior de violência. E na multidão dos teus comércios encheu-se o teu interior de violência. Então a Bíblia está falando de um processo de violência que gerou na terra uma guerra. Uma grande e violenta guerra que culminou em um caos. Por isso que Deus não criou a terra um caos. Mas você vai entender o que aconteceu agora. Da tua violência e pecaste, pelo que te lancei profanado, fora do monte santo de Deus. Pergunto, isso não foi no céu? Ele não caiu do céu? Claro que sim. Mas ele provocou, ele causou uma rebelião na terra. Deus chamou todos no céu, aonde ele os lançou. Mas não só Lúcifer, mas também a terça parte dos anjos. Mas essa guerra aconteceu na terra, na primeira terra, a terra perfeita, a terra mineral que a Bíblia fala. O texto diz o seguinte: no monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim ungido protetor. Pergunto, protetor de quê? Se só existia anjos de Deus, mais nada. Pois bem, havia cidades, a função de Lúcifer era estar no Monte Santo de Deus. Ele cuidava da adoração. Repito, ele cuidava da adoração. Ele que cuidava na hora que Deus vinha, assim como bilhões de anos depois. Ele viria todos os dias na virada do dia para ter comunhão com Adão. Então ele vinha e se assentava no trono no monte e tinha comunhão com todos os varões celestiais, ou seja, com todas as classes de seres espirituais celestiais, que nós chamamos hoje de anjos. Mas quando Lúcifer encheu seu coração de todas as coisas que vou falar, ele deixou de ser um anjo de Deus. E o primeiro ponto é que Deus o exilou aqui. Te lancei fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim, querubim ungido e protetor, entre as pedras afogueadas. O verso 17 vai dizer aonde ele foi. Vamos lá. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua beleza e a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis te pus, para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio profanastes os teus santuários. Pois
Eu fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem, e todos que te veem, todos que te conhecem entre os povos espantarão de ti, em grande espanto te tornastes, e nunca mais serás para sempre. Vocês estão entendendo o texto aqui? Gente, isso é uma revelação muito profunda. O livro de Salmos, um salmo muito conhecido, tem uma canção, um hino desse salmo que diz que o Eterno é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora certa. É o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora certa, na angústia, pelo que não temeremos. E que salmo é esse? Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora certa, na angústia, pelo que não tememos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem por suas bravezas, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus vivo, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. Agora, uma grande revelação. No verso de número 6 deste salmo, vai falar o que aconteceu com a terra. Vamos lá. As nações se embraveceram e os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Antes de voltarmos para Gênesis 1:2, em Jeremias, esse profeta teve uma visão, assim como o salmista, que remonta essa visão uma era antes da era do homem na terra. Jeremias capítulo 4, versículos 23 ao 28, nos diz o seguinte: observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus não tinham a luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor: toda esta terra será assolada, de tudo, porém, não a consumirei. Por isso lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão, porquanto assim o disse, assim o propus e não me arrependi, nem me desviarei disto. Amados, não existia homens, mas existiam cidades megalíticas, cidades gigantescas, espalhadas por toda a terra. E quando veio essa destruição, todas as aves do céu fugiram.
quando a Bíblia se refere em aves dos céus, não está falando de pássaros, não estão falando de aves comuns, mas é alusão a anjos. E nesse momento de furor e de destruição, a qual Deus entrou em juízo com esses seres, todos eles abandonaram a terra primordial. Todos eles abandonaram a terra primordial. Agora voltamos a Gênesis 1:2. Quem entendeu, diga amém. Você acha que a terra derreteu depois que nós existimos? O texto está dizendo: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se tornou um caos. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Quando a Bíblia diz haja luz, no original é faça aparecer. Havia uma névoa que cobria tudo, por causa da guerra que se acendeu. O Eterno ajuntou todos os seres celestiais, todos os anjos, e disse: tem uma linha aqui. Quem estiver com ele, pule para o lado de lá. E quem estiver comigo, venha para o lado de cá. A terça parte dos anjos preferiram ser seguidores de Lúcifer e caíram com ele. Judas diz que eles não guardaram o seu principado. Por isso está para eles reservado as trevas, ou seja, o lago de fogo. Quem está entendendo isto agora? Por isso que você vê um vácuo em Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 de milhões a bilhões de anos. Por isso que Isaías disse: Deus não fez a terra vazia. E o Salmo diz: Deus não cria caos. Deus não criaria a terra destruída. Deus não criaria caos. Mas a terra se tornou vazia. Ela se tornou um caos. Como revela também Jeremias capítulo 4, o que nós lemos agora há pouco. Agora entenda. Eu posso tocar fogo em uma casa, alimentar o fogo até a casa ser destruída. Ela vai continuar sendo casa, mas destruída. Uma forma de casa, um caos de casa. O que aconteceu com a terra foi isso. Ela foi derretida, destruída. Quando Deus lançou Lúcifer sobre a terra se tornou um caos. Deus a derreteu, a destruiu. Lúcifer e a terça parte dos anjos se tornaram os eternos rebeldes. Agora, o que me intriga é o que levou o perfeito entre os mais perfeitos a se rebelar. Nós não temos a perfeição que Lúcifer tinha, que aqueles anjos tinham. Não temos todo o acesso ou acessibilidade a Deus como eles tinham. O que levou Lúcifer a se rebelar e se tornar o que se tornou? Aí eu fico vendo crentes tão santos que parece que arrotam em línguas de fogo. É isso mesmo. Crentes tão santos que parecem que arrotam em línguas de fogo. Meus amados,
Se Lúcifer, que a Bíblia diz, perfeito eras em tudo, ele se tornou o maior inimigo do povo de Deus e de Deus. O que nós, como pessoas normais, somos sem a misericórdia de Deus? Sem a misericórdia de Deus, nós não somos absolutamente nada. Duas coisas em especial que entrou no coração de Lúcifer. Primeiro, deixa eu te explicar. Antes da queda de Lúcifer, ele e todos os outros anjos tinham o livre arbítrio. Depois da queda de Lúcifer, eles mantêm o livre-arbítrio. Eles exercem o direito de escolha. Antes da vinda de Jesus Cristo, Lúcifer tinha acesso ao trono de Deus. Tanto que você vê lá no livro de Jó, quando todos os anjos foram prestar contas ao Senhor, chegou Satanás. E o Senhor perguntou: de onde vens? Ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Porém, meus amados, depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, esse privilégio de Lúcifer foi cortado. Ele não se aproxima mais do céu de Deus. Ele ficou restrito abaixo, restrito no céu cósmico e com acesso à terra. Insatisfação e rebelião. Insatisfação e rebelião. Foi onde tudo começou. E vai por mim. Uma pessoa só adultera quando ela está insatisfeita no casamento. Uma pessoa somente quando ela está insatisfeita com a verdade. Uma pessoa só usa droga quando ela está insatisfeita com a realidade. Tudo começa com a insatisfação. A insatisfação é como um vírus que nasce no coração de uma pessoa. Eu tenho o costume de perguntar às pessoas se elas estão felizes. Quando alguém chega e diz: eu acho que o meu tempo aqui acabou, é porque já acabou há muito tempo. E você não pode estar com pessoas insatisfeitas do seu lado. A insatisfação, inevitavelmente, ela vai terminar em uma rebelião. E quando a gente fala de rebelião, meus irmãos, a gente vai atingir muitas coisas e pessoas. A rebelião, ela não é uma pessoa se rebelar apenas. Por exemplo, uma mentira é uma rebelião. E quando a gente fala de rebelião, meus amados, a coisa é muito séria. E quando a gente fala de rebelião, a coisa é muito séria. Um filho que vira para o pai e fala que vai para a escola e não vai e mata a aula, fazendo coisas erradas, e finge que foi para a escola e não foi. Ele se rebelou contra a obediência. A insatisfação, ela é o primeiro mal. A insatisfação, ela é o primeiro mal. Através da insatisfação vem a rebelião. Amém?
através da insatisfação vem a rebelião. É o segundo, e vai gerando outros. E é o que Jesus disse. Um abismo gera outro abismo. Ou um abismo chama outro abismo. Sabemos que Lúcifer foi o primeiro a se rebelar e a cair. Mas aqui vamos conhecer os outros atributos dele, para que possamos entender e adquirir a liberdade, a libertação para as nossas vidas. Toda mulher insubmissa, ela está insatisfeita com o marido. Porque uma mulher satisfeita, ela não tem nenhum prazer em olhar na cara do marido e dizer: não faço, não vou, quem é você para mandar em mim? A insatisfação inevitavelmente suscita a rebelião. Filhos insatisfeitos serão filhos rebeldes no futuro. Por isso a Bíblia diz: pais, não suscite a ira dos vossos filhos, porque a ira dos filhos vai terminar numa rebelião. O que é rebelião? É um motim. Eu tenho visto e analisado a maioria das pessoas em rebelião são pessoas cheias de demônios. A maior porta aberta para atividades demoníacas é a insatisfação e a rebelião. Pessoas insatisfeitas no emprego têm que arrumar outro antes que dane a empresa inteira, antes que ele fale mal do patrão, antes que alguma coisa aconteça. Quando você está insatisfeito, antes que venha o demônio da rebelião, você tem que mudar de ares, antes que leve outros consigo na sua rebelião. Às vezes, o rebelde, que é aquele que termina na rebelião, às vezes o rebelde é aquele que termina na rebelião. Às vezes ele nem é culpado, mas teve culpa de se deixar levar pelo rebeliador. A insatisfação é um mal terrível. Lúcifer se tornou um indivíduo insatisfeito. Insatisfeito pela sua vaidade. Claro, a insatisfação começou a entrar, a germinar e brotar em seu coração. Insatisfação e rebelião. A insatisfação é e sempre será a mãe de todas. Na insatisfação nasce a rebelião. Na rebelião vem o orgulho. Do orgulho vem a manipulação. Da manipulação vem a dominação. Dominação é o mesmo que intimidação. E 3 maneiras dos demônios agirem. 3 maneiras dos demônios agirem. Existem pessoas possessas, opressas e dominadas. Então existe possessão, opressão e dominação. No caso dos demônios, a dominação. A dominação, meus irmãos, no caso é aquela pessoa que ela mesma não tem demônios, mas é dominada por alguém que tem. Alguém que tem demônios e ela exerce domínios sobre outras pessoas. Agora, veja bem, a insatisfação é a mãe de todos. Então, a primeira arma que o diabo quer colocar na vida ou no coração de uma mulher
para destruir um casamento é a insatisfação. Exemplo, a mulher diz: o meu casamento é uma porcaria. A primeira vez que você pronunciar essas palavras, vai nascer o demônio da insatisfação em seu coração. E vai ser difícil você tirar isso depois. A primeira vez que você liberar palavras do tipo: não estou gostando das coisas que está acontecendo aqui. Eu estou insatisfeita com isso tudo que eu estou vivendo. Vai nascer insatisfação no seu coração. Gente insatisfeita, ela gera 1, 2, 3 insatisfeitos. De 3 geram 6. De 6, 12. Daqui a um pouco tem um bando de gente satisfeitas que culmina em quê? Numa rebelião, que é o famoso motim. Na insatisfação gera orgulho, rebelião, insatisfação, manipulação e domínio. Por isso que a Bíblia nos ensina a estarmos sempre satisfeitos. Alegre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Sejam satisfeitos no Senhor. Devemos servir ao Senhor com alegria. Porque quem está satisfeito, quem está insatisfeito com o Senhor, vai servir ao diabo. Por isso que você não pode pregar que prosperidade é sinônimo de sucesso no cristianismo. Porque no dia que você tiver falta financeira, você vai murmurar de Deus. Você vai ficar insatisfeito com a sua fé. Isso significa que é um demônio de avareza. Ou um demônio da avareza vai entrar em seu coração. Para você servir a Deus, você tem que servir a Deus pelo que Ele é. Tem que servir a Deus por Ele mesmo. Não por aquilo que Ele faz. Não por aquilo que Ele dá. Porque no dia que você tiver, porque no dia que você não tiver, você não vai estar satisfeito com Ele. Quando você não está satisfeito com Deus, você se rebela contra Deus. Entenda que a alegria do Senhor é um mandamento. Você é obrigado a estar satisfeito em Deus. A Bíblia mostra que é pecado não estar satisfeito em Deus. E por que é pecado? Porque você vai murmurar contra Deus. O maior motivo para louvar a Deus é o próprio Deus. Pelo que Ele é. Ele é digno de ser adorado. Se Ele me der dinheiro, amém. E se Ele não me der, pouco importa, amém e amém. Deus é o nosso maior tesouro. Não importa, meu irmão, se você está sem dinheiro ou está passando por alguma dificuldade financeira. Deus é o seu maior patrimônio. Deus é o seu maior tesouro. Você tem que entender que você não vai para o inferno. Salvo não vai para o inferno. Quem tem Deus como seu tesouro não vai para a perdição. O problema da igreja moderna é achar que salvação não é mais suficiente.
O problema da igreja moderna é achar que a salvação não é mais suficiente. Não é suficiente mais ser salvo. Eu preciso de mais alguma coisa no cristianismo bíblico. Ser salvo não basta. É claro que Deus vai te dar. É inevitável. Aquele que está perto de Deus vai receber os benefícios de Deus. Mas ser salvo já não é mais suficiente. E quando você não entende que ser salvo é o maior tesouro que está em Deus, que estar com Deus é o maior de todos os tesouros, qualquer luta, você ficará insatisfeito. E quando estiver insatisfeito, vai suscitar o espírito da rebelião em seu coração, sem você perceber o espírito contra Deus. Você duvida de Deus e diz que Ele é incapaz. Você vai começar a duvidar de Deus e dizer que Deus é incapaz. E isso não é justo. Nós não sabemos lidar com um não, com perdas ou com problemas. O homem sempre vai colocar a culpa em alguma coisa. É natural da espécie humana. Sempre procurar livrar o seu eu. Sempre procurar lançar a culpa sobre alguém. Quando Deus chegou no jardim e disse: Adão! Adão imediatamente disse: foi a mulher que o Senhor me deu. Deus vira para Eva. Eva disse: foi a serpente. O único honesto lá foi a serpente. O único honesto foi a serpente. Foi eu mesmo. Foi eu mesmo que fiz tudo isso. Sempre nós vamos culpar. E eu costumo analisar e meditar nesse adágio. Está difícil a colheita? Mude a semente. A Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que se arrependa. Porém, tudo que ele planta, ele colhe. Não questione a Deus. Questione o que você plantou. Mas por que Lúcifer encheu seu coração de satisfação? Por que Lúcifer se tornou um insatisfeito? Claro, analise comigo. Lúcifer olha e ele vê 2 tronos. E isso é um mistério grande. Quantos tronos tem no céu, meus amados irmãos? Quem é Bíblia aí sabe de cor e salteado. Quantos tronos tem no céu? Um trono. Na sala do trono tem quantos tronos? Digam, 26 tronos. 26 tronos. O trono de Deus. O trono vazio. 12 tronos dos apóstolos. 12 tronos dos anciãos. São 12 tronos representando os 12 apóstolos. 12 tronos representando as 12 tribos. 12 com 12, 24. Que mais? O trono de Deus, 25.
e o trono vazio. 26 tronos. O problema é que muita gente, misericórdia, né? Bom, Lúcifer, quando Lúcifer olhou e disse: vou me assentar neste trono, o que ele queria? No livro de Apocalipse, presta atenção, Apocalipse capítulo 3. Aqui vai falar primeiro do trono de Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 21. Ao que vencer, deixarei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. No meu trono, um trono. Trono do Pai, 2 tronos. O trono de Cristo, mais o trono do Pai, 2 tronos. Onde Jesus Cristo está assentado agora? No trono de Deus. E esse outro trono, de quem é esse trono? De quem é esse trono vazio? Da igreja. Ou você acha que a rainha vai se assentar no chão? Por isso que Jesus disse: quem vencer vai se assentar no meu trono, como eu venci e assentei com meu Pai no céu, no trono. Trono de governo. Jesus hoje governa, mas como a cabeça da igreja, ele tinha outro trono. E quando Lúcifer mirou o olho no trono, ele olhou, viu o trono vazio. A igreja, meus amados, era um mistério oculto, era um mistério escondido. Lúcifer mirou o trono, ele viu o trono vazio, ele imaginou: esse trono vazio é para mim, eu sou digno de assentar neste trono. Quando ele percebeu que não era para ele, foi gerada a insatisfação. Você sabe por quê? São pessoas com justiça própria. Todo crente que não morreu vai ter insatisfação e vai para a rebelião. Todo crente que não morreu vai ter insatisfação e vai ter rebelião. Eu oro para que você vá no seu próprio enterro hoje. E, por favor, que tire foto desse enterro. Irmãos, você já viu um morto num caixão reclamando? Você já viu um morto dizendo: está muito apertado aqui? Você já viu um morto dizendo: esse paletó está ruim? Os crentes estão vivos demais. Cada um tem a sua razão. Cada um tem o seu direito. Não, fulano está errado. Beltrano está no pecado. Cicrano está perdido. O outro é que está certo. Você está vivo. Você precisa morrer antes que a rebelião entre em seu coração. A primeira coisa que um pai tem que tirar do coração de um filho é a rebelião. Por isso que você corrige quando ele te desobedece.
Por isso que você corrige quando ele mente. Por isso que você corrige quando ele faz alguma coisa errada. Corrige todos os momentos. Porque a rebelião nasce por